Amém? Podem sentar, queridos. A minha saudação a todos os irmãos, minha alegria em poder estar aqui com você nessa noite. Minha saudação ao querido meu irmão Ivo, nosso evangelista aqui, também o nosso líder da Escola Bíblica Dominical, e a todos vocês. É um prazer. Um pouco frio, mas estamos aí para encerramento deste glorioso trimestre. Na verdade, queridos, quem ama a Escola Bíblica Dominical sabe muito bem o grande proveito que nos traz as lições do qual nós aprendemos. Eu estou um pouquinho irritado da garganta, mas é o inverno. Era para estar aqui o nosso pastor Edemar, mas por motivo de outro compromisso, ele tem pedido para me substituir. Queridos, o grande legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. Tem três personagens que Deus focou e não desanimou. Três personagens que ficaram na história da Bíblia Sagrada, e Israel, até hoje, tem esses três personagens como primícias, como algo de primeira qualidade. Porque Deus chamou homens e eles falharam. Não conseguiram ser fiel 100% no que Deus prometeu. Mas Deus foi fiel. Mesmo eles falham, mesmo errante, as consequências que eles erraram, infelizmente eles pagaram. Receberam nas suas gerações consequências do seu erro. Mas a fidelidade de Deus não permitiu que pelos erros deles, Deus abandonasse seu projeto. Amém, irmão? Então, é uma coisa gloriosa que eu fico, como diz o gaúcho, de queixo caído, quando eu começo a observar a grande longanimidade de Deus, aquela persistência que Deus projeta e não desiste. Deus projeta e é fiel, porque mesmo que os homens sendo infiel, Ele permanecerá fiel. Então isso é lindo nós crer, nós seguir, nós confiar e nós ter muitas promessas que nos aguardam. Vou dar uma apressadinha na lição nesta noite, porque uma grande parte é recapitulação, né? Vocês estudaram 12 lições, linda, maravilhosa. Vamos dar uma apressada e depois vou falar de algumas promessas atuais, que agora é para nós, não é para Abraão. Abraão já cumpriu o que Deus prometeu, embora que algumas estão em sequência ainda, falta cumprir ainda umas promessas, porém agora é para a igreja. A igreja tem promessas, a igreja tem riquíssimas promessas, e essas promessas são um dínamo, são o vigor, são a fortaleza para nós focarmos e avançarmos para alcançar essas promessas. Porque, queridos, me diz uma coisa: quem de vocês resistiriam os ataques, as afrontas, todos os problemas espirituais que nós muitas vezes enfrentamos, se não tivesse promessa? Vocês acham que vocês permaneceriam? Todos vocês chutariam o balde, não é verdade? Mas por causa das promessas que nós temos, que são firmes, essa nos garante o nosso amanhã, e por isso nós lutamos, batalhamos, vencemos, nós renunciamos tudo, porque temos promessas vivas e gloriosas
para alcançar. Que aqui nós vimos que o próprio Abraão, ele não alcançou umas, mas ele focava. E depois, quando morreu, ele alcançou, porque era o eterno. Alcançou a eternidade com Deus, alcançou a vida eterna, alcançou as mansões celestiais, alcançou aquilo que era eterno, não terrenal. O terrenal, ele conseguiu ver em partes a promessa, né? Em parte ele viu, mas as outras, foi a espiritual, ele alcançou depois de morto. Quando ele morreu, foi para Deus, então aí era aquela realmente que ele anelava. Então, queridos, vamos lá, vamos correr. Então, assim, com a lição, com essa lição encerraremos o trimestre de estudo a respeito dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, queridos, Abraão, esse homem de Deus, o judeu, irmãos, tem um respeito por ele, que é o ponto que, quando Cristo veio, eles consideraram Abraão superior a Cristo, porque eles não tinham entendido o plano da salvação. Os irmãos sabem essa história toda aí. Então, na verdade, eles eram tão focados em Abraão que Cristo ficou em segundo plano. Quando eles entenderam que Cristo era realmente quem ele foi, daí se revelou para uns deles, o qual o apóstolo Paulo tem mesmo esclarecido ali, que daí foi esclarecido quem realmente Cristo. Mas enquanto o poder do Espírito Santo, através do Evangelho, não tinha iluminado uns deles, eles estavam seguindo, e até hoje ainda. Não, Cristo é um profeta, Cristo foi um superior, um grande profeta, porém eles estão esperando ainda o Cristo que vai vir. Mas na verdade, vocês sabem dessa história toda, né? Mas então, queridos, Abraão, este homem que na verdade ficou o marco do cristianismo, e nós vamos ver como é importante Abraão para nós, igreja de Cristo, para nós no tempo da graça agora. Alguém pode dizer assim, eu não tenho nada a ver com Abraão já foi. Eu estive um tempo atrás falando com um irmão, ele me disse assim, Sr. Dionésio, eu não estou preocupado, irmão Dionésio, com os patriarcas. O que me interessa ver aqueles velharadas no céu? Ele me disse isso. O que me interessa contemplar Abraão, Isaque e Jacó? Não me interessa. Eu disse, meu Deus, meu querido, como é que... Mas daí começamos a conversar, começamos a desplanar muitas coisas gloriosas, focar quem eles foram, por que eles foram, o que ele tem, o que significa para nós, aqueles profetas, o que eles vão ser no amanhã ainda, qual a essência que Deus vai produzir na vida deles, quer dizer, o amanhã na vida eterna, é algo espetacular. Agora, eu em cruzar os braços não quero saber nada com eles, não. Ele está dentro da promessa da salvação. Sem eles, meus queridos irmãos, sem Abraão, não viria Cristo. Sem Abraão, as promessas do Senhor não podiam ser realizadas. Agora, por Abraão, a igreja existe. Então, nós vamos ver nesta lição como é importante a pessoa de Abraão, Isaque e Jacó. O legado de Abraão. O alcance do legado de fé de Abraão. A herança de fé de Abraão não se limitou a Israel e à igreja de Cristo. Ela alcança todas as nações e famílias da terra. Deus lhe disse, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. As famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão, pois o Messias nasceria da sua semente. Na genealogia de Jesus, apresentada no Evangelho de Mateus, diz que Jesus, o Messias, era descendente de Davi, filho de Abraão. Os que crerem em Jesus como Salvador pela fé são filhos de Abraão. Certo, irmão?
Então como que eu vou dizer assim, eu não tenho nada que ver com Abraão? Não. Abraão é o nosso pai da fé. Foi o princípio da promessa de salvar o homem, de resgatar o homem, de levar o homem às mansões celestiais, porque Deus já tinha prometido essa promessa para ele, e toda a família seria abençoada. Então é uma coisa gloriosa, extraordinária, que eu preciso ter esta fé, este respeito, essa estima, porque na verdade eu faço parte, eu estou ligado a essa genealogia. Amém, irmãos? Vamos lá. A fé incondicional de Abraão. O que é a fé? Então, em Hebreus 11, está muito bem claro, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim que se espera. A fé, queridos irmãos, nós temos a fé comum, certo? E é por esta fé que eu vou ser salvo. Se o ser humano necessitasse de uma fé sobrenatural, olha, queridos, daí complicaria. Mas porém, como é a fé comum, que nós cremos no Evangelho, cremos em Cristo, cremos na promessa, cremos no que tudo Jesus deixou e os apóstolos através do seu Evangelho, esta fé que vai nos trazer e nos traz esta ligação, essa confiança para nós sermos salvos. E Abraão, ele creu também, porque Deus o prometeu numa fé. Ele disse: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrar. Abraão não foi empossado nele uma fé sobrenatural para dizer assim: olha, eu vou colocar sobre você agora uma tonelada de fé e esta fé vai fazer você. Não, ele creu pela fé. Qual fé? Fé comum, certo? E esta fé foi soberana, ela foi sendo edificada, foi sendo acrescentada, foi sendo confirmada, e muitas vezes ele estava aí meio com o pé aí, até eles quiseram dar uma ajudinha em Deus, é verdade? Deram uma ajudinha, fizeram as maiores mancadas, eles se apressaram, eles acharam que podia fazer um pouquinho do jeito deles. Esse é o problema do ser humano, mas na verdade, esta fé, ela não desvaneceu. Embora que os dois entraram em concordância para ter um filho ajambrado por eles, né? Adaptado por eles, pela vontade deles, embora que fosse uma consequência dolorosa até hoje, porém, queridos, foi uma fé que no meio das tempestades não desvaneceu e ficou firme. Então, queridos, eu digo uma coisa a vocês: qual crente que na caminhada da vida não passa por momentos que parece que os alicerces tremem, não é verdade? Tem dias que tu tá nadando, parece que num mar de rosa, parece que tu tá nadando no mel, de alegria, de contentamento, tudo dando certo, e uau, parece que... Mas tem dias que parece que o céu é de bronze, quando parece que tu ora, Deus fica tão distante. E eu vou dizer uma coisa para vocês: graças a Deus que é assim. Graças a Deus que é assim. Que Deus permite que seja assim. Porque, queridos, vai comigo. Todas as coisas muito fáceis nós não valorizamos. Todas as coisas que vêm de mão beijada, nós não crescemos. Todas as coisas que nós pedimos agora e já temos na nossa frente, nós não vamos saber valorizar aquilo que recebemos. Porém, Deus, na sua sabedoria, Ele é tão longânimo, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe do justo, Ele sabe do correto. Eu vou dizer uma coisa: se Deus me desse tudo que eu pedi para Ele até agora, se Deus me desse tudo que eu pedi para Ele até agora, eu vou dizer uma coisa: não sei como é que eu estaria. Continuaria um menino,
continuaria uma pessoa muito instável, ora cá, ora lá, correndo de porta para porta, para lá e para cá. Porém, as dificuldades que me surgiram, as pressões, as tentações, os sufocos da vida, desde a juventude, porque eu nasci num lar cristão, estou com quase 65 anos, estamos indo aí, ó. E nunca parei. Já pensei em parar. Vamos dar uma pausa aqui na lição, só contar essa experiência para vocês. Desde 13 anos, estou na escola bíblica dominical. Com 13 anos já era o terceiro líder da escola dominical, terceiro. Com uns 15 já era o segundo, e com 16 já era o primeiro. Então, desde jovem. Daí, com 18, passei a atender a escola de adulto, e depois, 32 anos, a gente atendeu a escola direto, de adulto, de jovem, só no Rincão foram 27 anos direto. E nesse tempo, com meus 16 anos, eu passei por uma tribulação muito grande na minha juventude, e um dia eu peguei minha bicicleta, na época, e disse, eu vou lá no Rio do Sino, ver se está dando peixe. Vou lá ver os pescadores, como é que estão lá. E fui pensando. E nesse caminho eu fui pensando. Entrei o mato adentro, que hoje é Santo Afonso, naquele tempo não existia nada, era só banhado, faz 50 e poucos anos atrás. E nesse tempo eu entrei naquele mato, aquela trilha que ia para lá, e pensando, eu vou parar. Eu vou chutar o balde, e o que vier na frente eu vou aprontar, vou pecar, vou errar, não quero nem saber, não quero mais, chega, acabou. Me frustrei com algumas coisas, e eu pensava que Deus não estava me vendo. E eu convicto, eu vou lá ver os pescadores e na volta já vou, se der para aprontar, já pronto, já erro, já peco e pronto. Vou cair fora. Irmãos, só para surpresa de vocês, tinha um arroio para passar, e nesse arroio tinha uma ponte, só com um poste assim, com umas travessinhas assim, e uma taquara de corremão. E vinha vindo uma irmã com uma criança, com um menino do outro lado. Vinha vindo. E eu não conhecia ela e ela nem me conhecia. Só que eu deixei ela passar primeiro, porque eu tinha passado de bicicleta, deixei por respeito passar primeiro. Disse, pode passar. E ela veio. Quando ela veio, ela já está com os olhos molhados. Ela está com os olhos vermelhos. Eu pensei, essa mulher, o que tem essa mulher? Está com problema? Não é que ela estava com problema, eu que estava com problema. Ela disse, meu jovem, eu tenho um recado de Deus para te entregar. Daí ela começou e disse assim, quando tu saiu de casa eu te vi. Mas ela não me viu nada. Era quilômetro da minha casa, nem sabia onde eu morava. Eu te vi quando saiu de casa e eu te vi quando tu botou no teu coração que ia me abandonar e não ia me servir mais. Mas eu te conheço o teu coração e a promessa que fiz contigo, eu sou fiel para cumprir. E começou a falar e contar e... Meu Deus do céu, eu disse Jesus. Ela se renovou, eu me renovei também no Espírito Santo, nós dois falando língua estranha no meio do mato. Eu disse, Jesus, risca-me tudo que eu pensei, risca. Voltei renovado, não cheguei a olhar os pescadores, voltei antes, voltei para casa e até hoje. Mas tem uma coisa, a promessa de Deus é fiel. Então, queridos, o homem pode falhar, o homem tem muitas vezes vontade, desejo, tem frustração, tem declínio, tem muitas vezes lá embaixo vai o seu declínio, porém, se Deus prometeu, Ele é fiel. Depois vou contar para vocês umas promessas. Deus me fez 14 promessas. 14 na minha vida. Porque quando fui arrebatado, aquela vez do arrebatamento da igreja, no ano 81, Ele me fez todas as promessas. Depois eu vou narrar umas coisas para vocês aí, como é fiel. Só falta 2 se cumprir. Das 14, 12 já se foram. Já se cumpriram. Porque Deus é fiel. Amém? Então, o mesmo Deus de Abraão,
Isaac e Jacó, o Deus dos nossos apóstolos, ele não mudou. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. É o Deus que revela, é o Deus que arrebata, é o Deus que mostra a visão, é o Deus que batiza com o Espírito Santo, é o Deus que cura, é o Deus que levanta o homem lá da sarjeta do pecado, transforma e faz um homem digno de família. É o mesmo Deus. É o Deus que perdoa, é o Deus que restaura, é o Deus que diz, assim diz o Senhor, e Ele vai fazer, e acabou, não tem ninguém que impede. Vamos lá, queridos? Parte 3. A resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino quando se encontrava em Harã, a caminho de Canaã. Ele poderia ser questionado e indagando a Deus, mas não questionou nada, sendo sem a menor dúvida, Deus agradou da sua atitude de fé de Abraão e confirmou suas promessas a ele e os seus descendentes. Aqui, não aplicando o conhecimento, nós diz aqui, queridos, Abraão sabia que a terra prometida terrestre não seria o fim da sua jornada de fé. Então, queridos, essa promessa material ou física ou geográfica que Deus estava prometendo a Abraão e a sua descendência era coisa gloriosa, linda, maravilhosa, porém a maior promessa ele aguardava, que era a espiritual, a cidade espiritual, o qual Deus preparou para aqueles que o amam. E essa promessa continua a nós hoje. Ele deu a Abraão e ela vai sendo extensiva, que o céu é para os fiéis. E nós estamos no meio, na mesma promessa. Amém? Vamos lá, querido, na parte 2, o legado de Isaac. O significado do nome, nós sabemos que quer dizer riso ou rir, né? O nascimento de Isaac trouxe alegria para os seus pais, e nós vimos que como Deus foi fiel para Abraão, gerando Isaac. Agora, Deus, ele olhou para Abraão e disse, poxa, eu quero fazer coisas grandes na vida desse homem, mas eu preciso provar ele mais. Ele obedeceu, ele saiu, ele está me obedecendo, mas eu quero provar ele mais. Pede ele o Isaac em sacrifício. Verdade? Aí caiu a casa. Mas Abraão não duvidou. Abraão cria que mesmo da cinza, Deus poderia ressuscitar o seu filho. Por que, queridos? Presta atenção. Como é que a coisa funciona, irmãos? Presta atenção. Fé funciona assim. Vamos colocar aqui numa lógica a fé. Deus falasse com Abraão e disse, Abraão, eu vou te dar um filho. Ok. E nada mais. Eu vou dar um filho, tu vai ser uma bênção, ele vai ser uma bênção na tua casa, e amém. Ele esperou 20 anos, o filho nasceu. Agora Deus pede o filho. Pede o filho. Agora, Abraão podia dizer, Deus, mas eu não posso dar para o meu filho, porque tu me disse que ia me dar um filho. Eu estou comparando a esquema da fé. Como é que funciona a fé? Ele podia recusar e dar um monte de desculpa, porque Deus deu filho para ele, agora Deus está pedindo para ele. Isso é um tipo de fé que ele podia recusar. Agora tem a fé que agradou a Deus, porque Deus disse a Abraão, eu vou fazer de ti, Abraão, uma nação, uma grande nação, e tu vai ser bênção, e tu vai ser que nem a estrela do céu e a areia da praia do mar. Opa, aqui é diferente. Agora Deus pede a Abraão, por que Deus pede a Abraão? Deus pede a Abraão, e Abraão não renunciou, porque ele tinha promessa. É diferente daquela se só dar um filho. Mas como ele deu um filho, e antes de dar um filho, ele prometeu de fazer isso e mais isso e naquilo, então Abraão podia ficar convicto que esta fé seria realizada, essa promessa seria realizada. Amém, irmão? Então,
se Deus te prometeu algo, como já me prometeu muitas coisas, Ele promete, e depois, quando Ele está perto de se cumprir, Ele vai novamente, vai acionando, vai falando, vai te orientando do que vai acontecer e como vai acontecer. Irmãos, dessas 14 promessas que Deus me fez na minha vida, uma demorou 32 anos, tá? Outra demorou 16 anos e meio. Outra demorou 27 anos. E a última, a antepenúltima, demorou 43 anos. 43 anos. Agora falta só duas. Essas duas, não sei quando que vai se cumprir. Só que ele me disse, antes da minha vinda, vai ser assim, 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 e vai se cumprir essas promessas. A última, que a antepenúltima, foi que ele me prometeu, antes da minha vinda, vou te levar a Israel, e lá vai acontecer isso, isso, isso. E Deus me levou. Eu disse, Deus não tem dinheiro, mas eu vou te dar. Então, queridos, é uma promessa que Deus, a fidelidade dele, ele te promete, e tu não precisa correr atrás. Presta atenção, irmão. Tu não precisa correr atrás, buscar uma ajudinha, buscar uma ideia, buscar um palpite. Não ajude Deus. Deus promete e Ele vai na frente concretizando tudo. Depois vocês vão ver muita promessa que Deus realizou e eu vou detalhar para vocês os detalhes. Nos mínimos detalhes, como Deus é fiel para cumprir. Tá bom? Vamos adiante. Então aqui Isaac, queridos, nós vimos o que foi tão glorioso. Então o Isaac, na parte 2, o Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. O Isaac cresceu debaixo da promessa e aprendeu com o exemplo do seu pai a depender de Deus de todas as coisas. Quando assumiu o lugar de Abraão como patriarca, edificou altares, invocou o nome do Senhor, mantendo viva a comunhão com Deus dos seus pais. O lindo isso aqui. Agora deixa eu falar de mim, deixa eu falar de minha experiência própria. Nasci num lar cristão, eu tinha 3 meses quando meu pai se converteu. E na verdade o meu pai foi aquele homem que se converteu mesmo. Um homem íntegro, temente a Deus, um homem que dependia de Deus. Ele nos ensinou como filho, ele nos ensinou que a oração é fundamental. E de meu pai, eu via meu pai orando sempre no seu quarto, a casa era de madeira, então dava para se ouvir alguns murmúrios de oração. E ele orava intensamente todas as noites, entregando filho por filho na presença do Senhor. E na verdade, eu me lembro que um dia ele orou e eu escutei. Eu era pequeno, eu devia ter uns 5, 6 anos. Ele orou e disse, Deus, se tu quiser glorificar o teu nome na minha vida, prova-me que eu te glorificarei. Pronto. Ele abriu a porta para Deus glorificar o seu nome. Naqueles dias, não demorou muitos dias, a minha irmã morre. A minha irmã, mais nova que eu, uns 2 anos mais nova que eu, morreu literalmente, morreu. E daí o pai disse assim, eu sei que Deus quer glorificar o seu nome através desta filha. Chamou o obreiro que está lavrando a terra, vamos chamar o pai primeiro, depois fomos lá, veio e tal. Isso já era umas 10, quase 11 da manhã, ela tinha morrido de madrugada. E na verdade, quando eles pegaram a menina, que tinha quase 3 anos, levantaram ela para cima, e meu pai disse assim, Deus ressuscitou Lázaro ao 4º dia, e eu creio que ele vai ressuscitar minha filha, porque eu tenho promessa para glorificar o seu nome. Oraram,
e ela sentou no braço do pai e disse: mamãe, eu quero mamar. Hoje ela atende o coral da Roselândia, a Claudete, uma baita mulher. Passou um tempo, queridos irmãos, o meu pai novamente: Senhor, se tu queres glorificar o teu nome em nossa família, amém. Queridos, eu tinha agora uns 7 anos de idade, quando a minha mãe teve uma paralisia na sua coluna, que ela ficou torta, assim, ela deu um choque térmico, e na época não tinha recurso, ela ficou 30 dias, meus irmãos, ela ficou caminhando assim, com a cadeirinha de criança, assim, dormia deitado com um cinto travesseiro ou de L numa cama, não podia fazer as coisas, nada, chorava nos cantos, e todo dia vinha irmãos lá em casa orar por ela. Todos os dias vinha gente lá. E eu, com meus 7 anos de idade, já era gurizão, já gurizinho, né? Já tinha mais ou menos conhecimento de muita coisinha. E eu pensava assim: mais um que vem, não acontece nada. Mais um que vem, e meu pai orando. Não, eu tenho certeza, daí toda a cidade ficou sabendo, a cidade pequenininha, toda a cidade ficou sabendo que a esposa do Isidório estava paralítica em cima de uma cama. Quase paralítica. E meu pai queria que o nome do Senhor fosse glorificado em toda a cidade. E Deus fazia o quê? Como é que Deus vai fazer algo para glorificar o seu nome? Como que Deus vai fazer? Nós não queremos tribulação, nós não queremos angústia, nós não queremos nada, na verdade, nós queremos só bênção. Vocês acham que em vez de Deus vai glorificar o nome dele, pode glorificar na minha vida, mas na verdade, Deus tem coisas grandiosas para glorificar o seu nome. E aí, queridos, com 30 dias, meu pai conta, 30 dias, que um homem, 18 quilômetros de lá, em direção de Santa Rosa, de madrugada, um ser entrou no seu quarto, um ser de branco, entrou no seu quarto e disse: fulano, pega a tua bicicleta bem cedo, vá a Porto Lucena e vai na casa do meu servo Isidoro e ora lá, porque eu quero fazer o milagre, porque a oração tem subido ao trono da graça e eu quero responder. Ele pega a bicicleta, pelas 9 da manhã chegou lá, perguntou, eu era guri ainda, eu me lembro, como fosse ontem, chegou lá e disse: e daí, irmão Isidoro, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, como é que tá? Tudo bem. Tomamos uns mates, o pai tomou uns mates com ele ali, Daí ele disse assim: tem alguém doente aí? Tem, a minha esposa está na cama. Ah, tá, depois nós vamos lá orar. Ele disse assim: ah, tá, depois nós vamos lá orar. Aí tomamos uns mates ali, fomos lá orar, chamamos toda a família, todos os filhos, 5 filhos, ali e tal. Ele leu uma palavra. Quando leu a palavra, começou a orar. E quando começou a orar, sabe aquele ambiente que o do céu baixo? Todos que eram batalhas do Espírito Santo começaram a ser renovados em línguas estranhas, aquele poder glorioso, lindo, maravilhoso. Ele botou a mão na cabeça da minha mãe, repreendeu aquela paralisia e disse assim, depois que terminou a oração, cantamos um coro, daí disse assim: dona Valdomira, agora o senhor pode se levantar, que a senhora está curada. Eu olhei para minha mãe, assim, ela ganhou os olhos grandes, assim, né, apavorada, assim: sim, pode se levantar, a senhora está curada. Quando as minhas irmãs tiraram o travesseiro, que ela está sentada nas costas, dentro da cama, tirou 5 travesseiros ali, ela se deitou para trás, deu aqueles estralos na coluna, assim, um estraladeiro mais forte, deu para ouvir, ela pulava, saltava e glorificava o nome do Senhor, porque ficou curada radicalmente. E ele contou para nós o que aconteceu, porque Deus tinha promessa de glorificar o seu nome. Depois de outros milagres, outros, cada um milagre foi testemunho para a edificação da família, porque a promessa. E todos nós, irmãos, nunca, não queremos ninguém, não somos melhor que ninguém, temos defeito, na verdade, mas nunca nenhum dos meus irmãos foi disciplinado naquele tempo, ou disseram assim: ó, tu fica num canto um pouco porque errou. Nunca, sempre temendo a Deus, fiel até hoje, porque nós vimos promessa do nosso Pai, orando, jejuando, quando tinha problema, especialmente naquela fase de namoro, quando a gente começa a ficar aquela idade de buscar alguém para casar, a minha mãe dizia: filho, vamos orar para ver se é vontade do Senhor. Daí a minha mãe orava, e nós já estávamos muitas vezes 15 dias, um mês, namorando. Ela chegava e dizia assim: filho ou filha, olha, não é de Deus esse casamento. Mas mãe,
não é de Deus, vamos orar. Irmãos, 5, casamento. Se a minha mãe não interferisse com oração, todos nós estávamos casados mal. Mas todos, depois, esse sim, esse é de Deus. Mãe, esse aqui é de Deus, pode ficar tranquilo. Esse aqui eu tenho confirmação, vai dar tudo certo e vai ser uma benção. Primeiro não estava naquele impulso, naquela empolgação, entendeu? Mas as coisas se ajeitando e indo. Não que ela arrumava, não é isso aí. Mas confirmação de Deus na oração. Irmãos, você que é pai e mãe, não esqueça. Deus tem resposta através da oração. Nós precisamos ter prova, meus irmãos. Nós precisamos ter prova com Deus. Irmãos, aprenda a conversar com Deus. Ah, pastor, eu converso com Deus na oração. Não. Oração é uma coisa, oração é diferente, mas conversa com Deus o dia todo. Vou contar para vocês depois alguma coisa. Vamos lá, e vocês serão edificados, né? Aqui então, queridos, Isaac, vocês sabem que aconteceu aquelas grandes bênçãos, casamento, tiveram problema, porém, Deus foi fiel com ele. Deus foi fiel. E depois nós temos aqui na parte 3, o legado de Jacó. Homens com virtudes e erros. Vocês já viram, irmãos, hoje, são muito criticados pregadores que vão para um púlpito e contam seu testemunho de tragédia, do que eram. Muitas vezes, né, pessoas, a sociedade era um caos. E daí Jesus vem, liberta, transforma, muda o caráter, faz um homem de uma índole top diante da sociedade. Eles vão contar o testemunho e daí diz assim, mais um que botou a Bíblia debaixo do braço e se fez de bonzinho. Já ouviram isso? E na verdade não é, queridos. Jacó foi a mesma coisa. Jacó, ele enganou, ele concordou com a trampa, como diz o espanhol, do engano, do favorecimento para si, né? Daquele que a mãe incentivou a fazer aquela mentira, aquele engano para receber a promessa trocada do seu irmão. E como o seu irmão não estava nem aí para a promessa, ele liberou a promessa voluntariamente. E a Bíblia diz aos Hebreus, diz que mesmo que ele com lágrima o buscasse, não tinha mais volta, porque no momento eu não soube valorizar. Ele tinha toda a liberdade de dizer, não, nem que eu desmaie de fome, nem que eu fique aí, me dá um piripaque de fome, mas na verdade eu não vou trocar minha primogenitura por um prato de lentilha. Ele, pega, tá, então leva, antes que morra, mas ele não ia morrer, irmão. Ele estava em plena saúde, ele tinha vindo do campo, embora que cansado, ele não ia morrer instantâneo, né? Agora, ele não valorizou a primogenitura. E aí foi o peso de toda a consequência, nós vamos ver no final aqui. Então, queridos, Jacó mentiu, enganou, fugiu para não ser morto, mas a sua consciência maquinava todo dia. E ele dizia, eu vou ter que consertar com meu irmão, eu vou ter que acertar as pontas, não vai poder ficar assim não. E ele orava a Deus, a Bíblia não diz que ele orou, quanto tempo que ele orava, só sei que Deus ouviu o seu sentimento e propiciou esse encontro, ele foi ao encontro de volta para sua casa, para seu parentesco, para encontrar. E no caminho, ele se depara com o Vale de Jaboque. Ele nunca esperava. E vou dizer uma coisa, irmão. Se o Vale de Jaboque, ou no Vale de Jaboque, não acontecesse o que aconteceu, que veio aquele anjo, ele perguntou quem tu és, né, a resposta toda.
Se não acontecesse aquela luta, aquela peleia, que o anjo pegou, feriu ele na coxa, segundo o estudo, segundo a medicina, foi atingido no meio desses dois nervos, e aí ele ficou manco. Ele ficou manco. Por que ele ficou manco? Queridos, pela lógica da tradição da época, não podia guerrear com um manco. Sabiam disso? Um manco, um aleijado com problema dos pés, aquele que lutasse com espada ou tentasse lhe matar com a guerra, ele era considerado indigno. Agora Deus pega Jacó, fere ele na coxa e ele vai manco diante de Esaú. De longe os dois se encontraram, 400 homens vinham para cá, levou 400 homens para puxar a espada, se era preciso. Eu vou agora e conto o meu irmão e nós vamos tirar o atrasado. Agora ele vem, Jacó vem com todos eles, sua família, e José estava junto. José era pequeno, aquele José do Egito era pequeno, era o penúltimo, depois dele veio Benjamim, o último foi Benjamim. Agora José, a Bíblia não diz quantos anos tinha, mas José já estava, quem sabe, grandinho ele já. E agora Esaú vendo Jacó mancando a perna, mancando, tenho certeza que o Espírito Santo tocou no coração dele e disse: olha aí teu irmão, olha como é que está a situação dele, quebrado, ferido, olha qual a sua... Esaú não sabia que ele tinha passado a noite toda lutando com o anjo, não deu tempo de eles se contarem, certo? Agora eles se encontram ali, se abraçam, se beijam, se perdoam, e agora vem Isaac, se prostra 7 vezes, o Esaú. Também esse Isaac, um deles se prostra 7 vezes, e houve uma reconciliação, antes do abraço, uma reconciliação de cara a cara. E ali se resolve tudo. Ali se resolve tudo. O perdão foi solucionado. E glória a Deus, porque Deus interveio. Se Deus não intervisse no meio da situação, quem sabe a história terminaria, mas como Deus tem um plano, não permitiu. Ele vai costurando, vai alinhavando, vai bordando a trajetória de cada um, e todas as coisas vai acontecendo no seu devido lugar. Amém? É 9h30? É? 9h10? É? Perdão. Então, queridos, vamos aqui na parte... O arrependimento muda o destino. E depois, na parte 3, a bênção ofuscando a tragédia. Eu vou ler aqui rápido para os irmãos memorizar, né? O que aconteceu com Esaú e com Jacó. Deus prometeu abençoar Abraão e sua descendência. Pronto, irmão. Pronto. Está feito. Não tem o que negar. A promessa está feita. Eu vou abençoar Abraão, a tua descendência. Agora, Isaac e Jacó tiveram problema, amém. Mas a bênção não ficou por fora, não. Deus se encarregou de o que prometeu, prometeu. Por isso que eu disse no início, os nossos atos são semeaduras. Certo? Nossas atitudes são semeaduras. Deus perdoa? Perdoa. Porém, não, gravo isso, não elimina a virtude da semente. Se tu semear abacaxi, Deus não vai interferir de nascer melancia. Se tu semeou limão galego, não vai ser bergamota pocã. Vai ser limão galego. Por que, queridos? Deus perdoa, mas a semeadura, ele não tem compromisso com aquilo que nós praticamos voluntariamente. Embora que perdoa, mas está muitas vezes a colher consequências. É o que aconteceu com os nossos pais da fé, o qual nós estamos estudando. E continua aqui, meus irmãos. Então Deus prometeu abençoar a sua descendência. E fez a Jacó
foi transformado e restaurado pelo Senhor. E toda restauração tem propósito específico: revelar a presença de Deus, sua bondade e misericórdia. Deus desejava o bem de todo patriarca, embora como nós, eles fossem imperfeitos. Jacó mentiu, enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaac. Esaú também errou, pois sendo o primogênito, trocou sua primogenitura por um prato de lentilha. Assim, além disso, Esaú não respeitou o mandamento de Deus para que não tomasse filha dos povos estranhos como esposa, nem para si, nem para os seus filhos, e casou-se com mulheres hetitas. Quando tinha 40 anos, ele casou com mulheres de Canaã, o que não tinha aprovação de Deus. Porém, vimos na vida de Jacó que o Senhor permitiu a diversidade como uma maneira de ensinar e instruir. Assim também Deus deseja nosso bem, ainda que experimentaremos a diversidade, para que sejamos ensinados e instruídos por Ele. Jacó nos deixa um legado de aprendizado na adversidade, a bênção na caminhada com Deus. Queridos, a diferença dos dois aqui, Jacó aproveitou a oportunidade que Deus deu. Jacó por dizer não quero perdoar e acabou, não quero perdoar. Mas ele concordou, ele sentiu, ele precisou fazer isso para que a bênção viesse sobre ele. Queridos, o perdão é algo extraordinário. É um dos mandamentos com promessa, e eu tenho visto e observado coisas extraordinárias o que um perdão realiza. O perdão traz cura, o perdão, meus irmãos, ressuscita projeto, o perdão abre porta, o perdão, meus amados irmãos, repreende as obras malignas. Irmãos, o perdão é algo, segundo a medicina, o perdão, 75, 85 doenças, não sei se 75 ou 85, doenças que são geradas em nosso corpo quando nós não conseguimos perdoar. Ele nos acarreta, nos ataca o coração, nos dá depressão, nos tira o sono, um monte de coisa. E oportuniza doenças cruéis, crônicas, que podem ser geradas no corpo por falta de perdão. Então, eu digo uma coisa, não podemos nunca esquecer do perdão. Dar e receber. Agora, as promessas, queridos irmãos, Deus fez aos outros apóstolos, profetas, e foi fiel. E Ele continua fazendo promessa. Que promessa que Deus fez para você? Tu tem uma promessa? Eu tenho muitas e muitas milhares de promessas. Eu tenho o céu, eu tenho promessa de coroa, vida eterna, galardão. Quer dizer, tudo que está na Bíblia é promessa para nós. Tão somente nós ser fiel, é para nós. Agora, a promessa aqui na terra, eu tenho vou contar umas para vocês. Um irmão aqui da Rondônia teve um sonho, me ligou para o Uruguai e disse: Honesto, eu contigo, você está viajando assim. Ele disse como é que era o avião, a cor do avião, tudo. E disse: olha, Honesto, Deus mandar para ti 1.380. Me dei na conta, me depositou. Fui comprar passagem, 1.900. Fui no outro dia, 1.700. Eu disse: Deus, tu me mandou 1.380, Senhor. Um dia eu me levantei cedinho de manhã, com aquela grana, aquela vontade. Hoje eu vou comprar passagem. Aí a minha mãe disse assim: não vai deixar de pôr uma mulher lá, terceira vez já. Não, hoje eu vou vir com a passagem. Cheguei na porta do escritório da Aerolíneas Argentina. Eu disse: Deus, daqui eu não volto sem a passagem que tu me deu. Claro que eu tinha levado um dinheiro a mais, mas eu sabia que Deus ia me dar aquela passagem.
Chegou lá, a moça assim, e daí, brasileiro? E eu vim comprar passagem hoje. Olhou lá, 1.700, 1.760, a mais barato. Eu disse, Deus, daqui eu não saio sem levar a minha passagem, que tu me mandou. Eu fiquei tomando um cafezinho, que era lá, demorou uns 45 minutos, quase uma hora. Fica aí, brasileiro. Fiquei lá conversando e tal, logo mais ela disse assim, mira, brasileiro, mira aqui, que serve esta cá, tá boa esta cá para ti, 1.370, na data que eu queria, porque Deus sabia que ele é fiel. Depois disse, olha, depois da segunda promessa, eu vou te levar a Brasília. E eu tinha promessa lá em Brasília. Disse, Deus, no meu tempo vou levar a Brasília. Irmão, Deus fala comigo 4 vezes que vai me levar a Brasília. Deus começou a me dar todos os detalhes. Uma delas assim, Dionésio, lá em Brasília, o meu servo vai estar te esperando no aeroporto. O meu servo, ele é baixinho, gordinho, careca e vai estar com uma bolsa preta te esperando no aeroporto. Passou 4 anos, eu fui a Brasília. Quem estava lá? Meu irmão, que o pastor estava comigo e disse, tu não me fala nada como é que é teu cunhado. Eu disse, quem é que eu te falei no aeroporto? Meu cunhado. Então não me mostra foto, não me fala nada como é que eu vou te apontar que é teu cunhado lá. E ele me disse assim, ixi, quer dizer, ele quis assim, ó, tudo isso? Quer dizer, ele quis me debochar assim, tá demais. Ele te deu no olhar isso. Eu disse, não, vou te apontar lá. Irmão, chegamos lá, no saguão, não tinha nenhum careca, irmão. Ele me disse assim, e daí, cadê meu cunhado? Eu disse, meu Deus, por que eu fui falar isso para esse homem? Mas eu disse, Deus, não, peraí, Deus, mas tu não mente. Não estavam umas 40 pessoas assim, esperando, aquelas pessoas estranhas com cartaz e tal, como é normal. Daí saímos, pegamos o corredor, longe do corredor tinha uma coluna grossa, estava parado um homem com uma bolsa preta, baixinho, careca. Eu disse, lá está teu cunhado. Ele não me disse nada. Nós fomos indo caminhando, ele não quis nem saber, fomos indo. Daí na chegada próxima, se riram, eu disse, viu como é teu cunhado? Daí fomos se conversar, eu olhei para aquela bolsa, olha, irmãos, o que acontece. Olhei para aquela bolsa, o pastor era pastor e advogado. Daí eu disse, eu sou muito carudo, né? Eu disse, nem conhecia o homem, nós íamos ficar hospedados na casa do homem. Daí eu disse, pastor, me diz uma coisa, me parece que o senhor não precisava estar com essa bolsa preta aqui no aeroporto. Daí ele disse para o cunhado dele assim, ixi, eles têm um costume assim, ixi, que missionário atrevido. Eu disse, pastor, tu poderia estar com uma marrom, com uma branca, com uma azul, mas essa preta aqui era uma bolsa toda surrada, já cheia de pó, aquele desbotado do couro, sabe? Não era uma bolsa rasgada, mas aquela bolsa velha. E daí ele piorou a situação. Ele ficou assim, meio assim. Disse, não, pastor, a tua bolsa tem um mistério. Eu disse para ele, tem um mistério essa tua bolsa. Me conta por que o senhor está com essa bolsa aqui. Daí, só faltava, irmãos, imagina a situação. Imagina, por que não vai ficar invocado com uma pessoa? Eu disse, não, eu quero saber por que tu está com essa bolsa preta. Tem um mistério essa bolsa. Porque o Deus disse assim, ó, Deus me disse que o senhor ia estar aqui. Eu não te perguntei no avião, eu não te falei como é que é teu cunhado, não é para dizer nada como é que ele era. Eu te disse, Deus me disse que tu ia ser careca. Olha só, o senhor não tem um fio de cabelo, o senhor é gordinho, só que o senhor é gordinho. Brinquei com ele da barriguinha que ele tinha. Olha a barriguinha que o senhor tem. Olha que o senhor é baixinho, e ainda o senhor está com a bolsa preta, e Deus disse que tu ia estar com a bolsa preta. Me conta, por que tu está com essa bolsa preta? Daí ele disse assim, ixi, tem Deus no meio. Olha o que Deus faz. Aquela bolsa preta, ele disse assim, essa aqui é da advocacia. Eu não tinha do carro. Todos os documentos que seja aqui, eu boto aqui para não me esquecer no escritório. E a minha marrom é da igreja. Então a minha marrom é nova, que eu levo para dentro da igreja, mas essa aqui fica dentro do carro. Como aqui em Brasília tem bastante que assaltam, arrombam um carro para levar o objeto, eu não pude deixar porque o meu carro é seminovo e não estava travando uma porta. Então fui obrigado a levar essa bolsa para dentro. Por isso que não fui lá com a turma, fiquei longe de vergonha da minha bolsa preta. Não, Deus preparou porque Ele me disse para estar com a bolsa preta aqui. Irmão, isso é fidelidade, isso é a onisciência de Deus, que Deus sabe todas as coisas, como Ele faz e fará em nossa vida. E agora para Israel, irmãos. Ele me disse, vou te levar a Israel. Mas Deus, eu não tenho dinheiro. Eu vou te dar.
E eu sabia que é caro. Daí, Deus, quando começou a guerra, faz 3 anos, vai fazer 4 anos agora em dezembro, naquele tempo ali, março, eu estava lavando a louça. E a guerra estava continuando em Israel. Já tem. Estava continuando em Israel aquela guerra, de início. Eu disse, lavando a louça, ajudando minha esposa, não estava bem de saúde. Eu disse, Deus, como é que fica meu caso? Quando tu vai me levar para Israel? Não sei se essa guerra vai continuar ou não. Como é que fica, Senhor? E uma voz eu vi. Ele disse, Dionésio, eu vou falar com a Márcia e ela vai vir trazer a passagem para você. Eu disse, Deus, faz mais dinheiro que eu não vou lá agora, que eu não vou ir, porque senão vai ficar como se estivesse agradando. Não, eu vou falar com ela por um sonho e ela vai trazer a passagem para ti. 11 dias depois, ela me ligou. Dionésio, eu tenho que ir na tua casa te contar um sonho. Foi lá, contou. Dionésio, tu tem a promessa de Israel, né? Tenho. Pois é. Eu sonhei que estava indo para Israel e eu sonhei que Deus mandou te dar a passagem. A passagem custa 28.800. Eu vou te dar mais $1.000 para tu ir, porque tu vai ter gasto extra. E tu tem uma promessa de Deus lá. Tenho uma promessa de Deus lá. E ele me disse, olha, escuta aqui, irmão, tem que terminar. E Deus me disse há 45 anos atrás agora. Ele me disse, lá em Israel, eu vou te colocar um homem na tua frente, e tu vai contar toda a experiência que tu teve comigo, e eu vou despertar esse homem, porque o que eu tenho que fazer com ele lá em Israel, depois eu me encarrego, mas tu vai ser o instrumento que eu vou usar. Eu chego lá em Israel, meus irmãos, já estava no Egito 3 dias, 5 dias em Israel, depois 3 dias em Jordânia, e 3 dias em Dubai. Daí, queridos irmãos, eu estava lá, já faltava para domingo nós ia embora. E isso era sexta de noite, eu disse, Deus, amanhã nós temos o último dia, e domingo estou indo embora, e cadê o homem? Tu não me deu nome, tu não me mostrou quem é, não me deu foto, nada, onde está esse homem? Irmão, sábado, o dia, para os judeus tudo se fecha, né? Sexta-feira de noite até sábado de noite tudo se fecha, e daí então só fica aberto quem é judeu. E daí eles ficaram um dia livre, nada, podia fazer o que eles quisessem, onde quisesse, comer onde quisesse. Foi o único dia que ele foi programado pela equipe. Um foi andar de trem, outro foi lá e tal, tudo bem. E o guia foi com nós para almoçar. Nós somos 92 pessoas. E daí nós somos 18 para buscar almoço. Irmão, resumindo, nós caminhamos 2 horas e 45 minutos, das 11h30. Era 15 para as 3, quando nós voltamos, fizemos uma volta, como fosse lá não sei aonde, 2 horas e 45 minutos caminhando e batendo foto, e voltamos a almoçar na frente do hotel, porque eu não queria comer pizza. E não aceitava $1, e não aceitava não sei o quê, e não sei o quê, e aí foi. Queridos, e nesses 2h45 eu comecei a falar com esse guia. Ele começou a chorar. Ele era um judeu messiânico, e ele me disse assim, no final ele me disse assim, ninguém falou que nem tu. Nunca ninguém me falou o que tu está falando. Agora tem uma coisa, eu quero uma prova que tu falou com Jesus, porque ele era um judeu que está esperando o Messias. Eu disse, contei como era o cidade de escravo, como é que era o trono, os 24 anciões, contei tudo detalhe para ele. E daí, eu disse, eu vou te dar 2 provas. Tu é judeu? Eu disse, olha, eu vi nas mãos de Jesus a marca dos cravos, não foi aqui, foi aqui, ó. E tu é judeu, era aqui que é crucificado? Sim, era aqui. Daí eu disse, tá vendo esse corte aqui? Tá vendo esse corte? Esse é o corte que eu fui dentro de 7 unidades, um corte que apareceu a volta da coxinha. Esse aqui, ó, é semelhante a esse, porém, o seu dedo está aqui. Na segunda prova, ele me disse que eu ia encontrar um homem aqui em Israel e eu ia contar tudo que ele me mostrou. Ele se levantou do banco, me pegou no meu ombro assim e disse assim, eu sou este homem. Eu disse, já que tu disse que é esse homem, agora eu vou te dizer o que ele mandou dizer há 43 anos atrás, que agora é 45, era 43, foi 2 anos atrás. O que ele mandou dizer para ti? Ele mandou dizer para ti que tu tem um problema com a tua mãe. Estou terminando, irmão, estou atrasado, estou terminando. Tu tem um problema com a tua mãe. E ele não falou nada para mim da mãe dele. Ele te falou isto? Sim, ele me falou isso. O que ele disse? Ele mandou dizer para ti que tu tem uma raiz de amargura, que tu nunca conseguiu perdoar, tu tem uma indignação com ela, porque que tudo o que aconteceu tu não conseguiu entender até hoje, e por que tu está aqui. Daí te lembra? Agora me diga, o que aconteceu com a tua mãe? Diz, Dionésio, eu sou brasileiro,
nasci em Jundiaí, São Paulo, o meu pai era judeu, casou com a minha mãe, com 7 anos tiveram um problema, se separaram, o meu pai voltou, eu estava certo que ia ficar no Brasil para morar com a minha mãe. Na outra semana, eles fizeram mais uma desavença, o meu pai disse, meu filho vai comigo, e aí eu pulava, eu gritava, mãe, eu quero ficar contigo, mãe, eu quero ficar contigo, eu chorava e gritava, a minha mãe disse assim, filho, vai com o pai, que vai ser melhor para você. E daí eu fiquei com uma raiz de amargura no meu coração, porque a minha mãe me abandonou. A minha mãe, eu senti uma raiva por ela, porque ela não me acolheu. Eu disse, exatamente, foi para se cumprir o que Deus tem na tua vida a partir de hoje. Ele mandou dizer para ti, que Ele vai se revelar, este Jesus, que eu estou falando para você, que você não acredita, que você está acreditando que vai vir. É este que é o Jesus do gentil que nós pregamos. Ele vai se revelar a você, por visão ou por revelação, e você vai entender o que Ele tem para você na tua vida. Querido, uma promessa de 45 anos atrás, 43 na época, ele se cumpriu no pé da letra, porque Ele é fiel. Queridos, que Deus abençoe. Sejamos fiel, tememos o Senhor, procuremos evitar problemas e circunstâncias para que nós não acarretamos nossa caminhada. Mas a fidelidade vai trazer bênção, a fidelidade vai trazer prosperidade e bênção, porque diz a Bíblia que a bênção corre atrás, nós precisamos correr atrás de bênção, a bênção nos alcançará, ela que corre atrás dos fiéis, viu? Tem gente que corre atrás de bênção e não alcança, por quê? Porque acha que Deus negocia, Deus não é de negócio, Deus, Ele é compromissado com os fiéis, e os fiéis da terra Deus procura para abençoar. Vamos de pé, meus irmãos. Minha gratidão aos irmãos, esta noite, por poder me ouvir, e que Deus abençoe. Põe a mão no vosso coração. Você tem promessa? Lembre-se, ela não vai falhar. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graças para os teus filhos nesta noite ouvir o Senhor. Esta linda lição, qual tua palavra nos deixou. Pai amado, agora nós te pedimos, Senhor, aqueles que o Senhor lhe deu promessa, Senhor, confirma, e que eles sejam pacienciosos, longânimos, não sejam apressados, mas dependentes do Senhor. E o Senhor, no seu tempo, cumprirá uma por uma, porque o Senhor é fiel para cumprir. E a tua palavra, o Senhor não permite cair por terra, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.